No meu aniversário, minha mãe me entregou um cartão e disse: "E não espere muito, você ainda não merece." Dentro, estava escrito: "Infeliz aniversário para o parasita da família. Quem sabe este ano você cresça." Meu irmão riu. Meu pai disse: Devíamos ter te cortado há anos. Eu estava pagando as contas deles desde os 22 anos. Meu nome é Eva. Fiz 30 anos na semana passada. Não esperava muito pelo meu aniversário. Já estava acostumado a comemorações silenciosas. Só uma fatia de bolo na minha mesa. Talvez um filme, se eu não estivesse muito cansado. Ainda assim, achei que esse ano poderia ser diferente. Não sei por quê. Talvez porque fazer 30 parecia importante. Como se, talvez, eles finalmente me vissem como mais do que apenas o faz-tudo. O convite veio pelo grupo da família 2 dias antes. Mamãe, em jantar de domingo às 18 horas. Nada demais, mas apareça se puder. Sem mensagem de feliz aniversário. Sem emoji de bolo. Só um, se puder. Como se eu pudesse ter algo melhor para fazer. E talvez tivesse. Mas fui mesmo assim. Sempre ia. Cheguei na hora certa. Eles ainda moravam na mesma casa cuja hipoteca eu vinha pagando desde os 22 anos, depois que papai perdeu o emprego e os horários da mamãe foram reduzidos. Peguei trabalhos extras, freelas durante a faculdade, comi miojo para que eles não precisassem passar por isso. Dizia a mim mesmo que era temporário, só até se reerguerem. E isso foi há 8 anos. A casa ainda parecia a mesma. Tinta descascando na varanda, jardim abandonado. O carro do meu irmão mais novo, Jason, um Jeep novinho, estava na entrada. Mamãe sempre dizia que ele precisava de um carro bom para se manter motivado. Eu ainda dirigia o mesmo Honda usado que comprei no penúltimo ano da faculdade. A porta se abriu antes mesmo de eu bater. Jason sorriu e me deu um tapa nas costas, como se estivesse me recebendo na festa dele. Até que enfim. A gente já começou a comer. Entrei na sala de jantar e, como imaginei, todos estavam no meio da refeição. Meu prato estava na ponta da mesa. Frio. Que bom que apareceu, murmurou meu pai, sem olhar para mim. Pegou as batatas e passou direto para o Jason. Sentei sem dizer nada. Ninguém disse feliz aniversário. Nem a mamãe. Nem o papai. Nem o Jason. Nem a tia Carol, que de alguma forma sempre é convidada mesmo depois de dizer que eu parecia desnutrido e fracassado. Esperei, achando que talvez tivessem guardado algo pro fim. Uma vela. Um cartão. Alguma coisa. Qualquer coisa. Em vez disso, quando recolheram os pratos, mamãe puxou da bolsa um envelope branco e pequeno e me entregou. Não espere muito, disse, sem sorrir. Você ainda não mereceu. Congelei. Nem tinha aberto o envelope ainda, mas o tom já doía. Jason riu do outro lado da mesa. Deve ser um vale-terapia. Você tá mesmo precisando. Abri o cartão. Era um daqueles genéricos de farmácia. Azul e branco. Um cachorro de chapéu desenhado. Dentro, alguém tinha rabiscado com caneta preta: "Em feliz aniversário para o parasita da família. Quem sabe esse ano você cresça." Sem assinatura. Sem "com amor, mamãe e papai." Só isso. Minhas mãos ficaram imóveis. O peito, oco, como se tivessem sugado todo o ar. Olhei em volta. Mamãe tomava vinho. Papai cutucava os dentes. Jason sorria pro celular como se não tivesse acabado de me esfaquear pelas costas. Então papai disse, ainda sem me encarar: "Honestamente, devíamos ter te cortado há anos. Você age como se a gente te devesse algo." Não disse nada. Não gritei. Não chorei. Só assenti devagar. Porque naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não de raiva. Nem de dor. Mas de clareza. Eles não sabiam. Não sabiam que eu vinha pagando o seguro do carro deles há 3 anos. Que eu quitava os copagamentos dos remédios da mamãe direto na farmácia. Que paguei a última multa de imposto para eles não perderem a casa da qual agora zombavam de mim. Não sabiam do arquivo com planilha que eu atualizava toda semana, anotando cada centavo. Não sabiam porque eu nunca pedi reconhecimento. Mas talvez esse fosse o problema. O jantar acabou com os suspiros de sempre e o Jason perguntando se eu podia mandar um Pix para cobrir a diferença de uns ingressos de uma viagem que eu nem fui. Assenti de novo. Disse que cuidaria disso. Porque eu não ia estragar meu próprio plano explodindo antes da hora. Entrei no carro e fiquei lá por 20 minutos, só observando a luz da varanda piscando. Meus dedos pairavam sobre a ignição. Mas minha mente estava em outro lugar. 8 anos atrás, talvez.
Lembrando da primeira vez que transferi o dinheiro da hipoteca e me convenci de que era por amor, não por obrigação. Naquela noite, abri meu notebook. Não dormi. Só comecei a clicar. Senhas. Logins. Arquivos antigos. Sites de banco. Congelar aqui. Revogar acesso ali. Não entrei em fúria. Não digitei em caps lock. Me movi como um cirurgião. Não só puxei o plug. Reescrevi todo o circuito. Conta da farmácia da mamãe. Desativada. Pagamentos automáticos. Cancelados. Contas conjuntas de luz, gás. Acesso revogado. Todas as contas da família na Amazon, Spotify, Netflix e os cartões do Uber Eats que um dia foram vinculados a mim sumiram. E eu deixei um último presente para eles. Uma mensagem final no grupo da família. Mas antes de apertar enviar, fiquei olhando para a tela por um bom tempo, relendo o que eu tinha digitado no rascunho do grupo da família. Não havia gritos. Nem palavrões. Nenhum discurso longo sobre como eles falharam comigo ou partiram meu coração. Porque percebi que eles não se importavam o suficiente para que isso os afetasse. Não de verdade. Se eu quisesse que eles sentissem o que eu senti, choque, silêncio e um horror crescente lento, eu precisava falar na linguagem deles. Dinheiro. Então mantive curto. A partir de agora, todos os pagamentos que fiz por vocês estão cancelados. Vocês me chamaram de parasita. Achei melhor parar de alimentar. Boa sorte aí fora. Então apertei enviar. Sem emoji. Sem assinatura. Só isso. Silenciei o grupo e fechei o notebook. Na manhã de segunda-feira, não acordei às 6h30 como sempre. Tirei o dia de folga. Dormi até mais tarde, fiz um café de verdade, fui caminhar. Sentei ao sol e tentei lembrar a última vez que fiz algo. Qualquer coisa. Sem antes verificar se o copagamento da mamãe já tinha sido debitado ou se a conta do celular do papai tinha voltado. Havia um espaço no meu peito que eu nem sabia que sentia falta. Era como respirar um ar que finalmente me pertencia. Ao meio-dia, eu já tinha 3 chamadas perdidas do Jason. Às 14 horas, o grupo da família passou de silêncio para pânico. Mamãe e Evan, a internet caiu. Você pode ver se pagou a conta? A gente não consegue acessar. Jason e mano, por que cortaram a luz? O pai tá gritando e tô perdendo ligações de trabalho. Tia Carol, de alguma forma escrevendo lá da Flórida, e isso é muito mesquinho, Evan. Sempre te apoiamos emocionalmente, mesmo com nossas diferenças. Não respondi. Só li, uma a uma. Vi o tom mudar de confusão arrogante para leve irritação, depois desespero. Então, às 15h41, recebi uma ligação do papai. Deixei tocar. Ele ligou de novo, agora do celular da mamãe. Depois de um número desconhecido. Atendi na 4ª ligação, só para ver que tom ele usaria. Evan, ele disse primeiro, precisamos conversar. Não respondi. Sua mãe está chorando, ele acrescentou, como se isso devesse me fazer sentir culpa. Ainda assim, não falei nada. Só acho infantil puxar o tapete da sua própria família. Tipo, beleza, você não quer mais fazer parte disso, é sua escolha, mas tínhamos sistemas funcionando. Você não pode simplesmente cancelar tudo sem avisar. Você tem razão, eu disse, finalmente. Deveria ter avisado. Ele fez uma pausa. Então você vai resolver? Não, eu disse. Eu deveria ter avisado há 8 anos, quando comecei a pagar tudo, quando deixei vocês me insultarem enquanto viviam às minhas custas. Mas não avisei. E isso foi erro meu. Houve um longo silêncio. Então papai murmurou, você sempre foi tão dramático. Eu sorri. E você sempre foi mimado. E desliguei. Sem gritos. Sem drama. Apenas um clique seco. Naquela noite, recebi um alerta por e-mail do serviço de hipoteca. Seu login foi atualizado por outro usuário. Eles tentaram acessar. Eu já tinha bloqueado. E ainda não tinha terminado. No dia seguinte, enviei toda a papelada para remover meu nome de todas as contas conjuntas em que fui incluído. Liguei para cada empresa. Enviei cada documento. Fiz até uma planilha com todos os números de contas a que fui vinculado ao longo dos anos, só para garantir que não esqueci nenhuma. Depois comecei a olhar os registros de propriedade. Porque veja, a casa não estava no nome deles. E estava no meu. Sempre esteve. 8 anos atrás, quando estavam muito endividados para conseguir aprovação de hipoteca, eu comprei a casa no meu nome e disse que era um jeitinho em família, para manter um teto sobre as cabeças deles.
Deixei que acreditassem que era deles. Deixei que fizessem as regras. Deixei que me desrespeitassem numa casa que era legalmente minha. Mas não ia mais cometer esse erro. 2 dias depois, marquei horário com um advogado imobiliário. Discreto, profissional, sem drama. Expliquei a situação, mostrei os documentos, o histórico de pagamentos, as mensagens. Ele me olhou e disse: "Você tem todo o direito de fazer isso." Ah, senti. Ele se recostou na cadeira e perguntou: "Você quer despejá-los ou vender a casa de vez?" Esse foi o ponto de virada. Foi quando tudo deixou de ser punição e passou a ser liberdade. Não respondi de imediato. Peguei o celular, abri anos de mensagens da família, fotos, piadas passivo-agressivas, chantagens emocionais, lembretes para ajudar porque estamos com dificuldades. Então voltei àquele cartão de aniversário. Quem sabe este ano você cresça. Olhei para o advogado, sorri e disse: "Vamos anunciar a venda." A casa foi colocada no mercado uma semana depois. Discretamente. Sem placa de vende-se no gramado. Sem aviso no grupo da família. Apenas um anúncio discreto através da corretora recomendada pelo advogado. Ela era afiada, eficiente, do tipo que não faz perguntas pessoais quando você diz: "Sim, a casa é minha." Não, eles ainda não sabem disso. Marcamos a primeira visita para uma tarde de terça-feira. Escolhi um horário em que sabia que mamãe estaria no turno voluntário da igreja e papai em mais um daqueles almoços intermináveis de networking que nunca rendiam emprego algum. Jason, como sempre, provavelmente estaria no andar de cima jogando com fones de ouvido anti-ruído. A corretora trouxe um casal com uma filha pequena. Foram educados. A esposa olhou em volta da cozinha e disse: "Tem potencial, não tem?" Pelo tom, dava para ver que ela já imaginava pintar os armários e derrubar aquela meia parede feia. O marido perguntou sobre o sistema de climatização e o telhado. Eu tinha todas as respostas. Afinal, fui eu quem pagou por essas reformas no ano anterior. No meio da visita, ouvi uma porta bater no andar de cima. Jason desceu o corredor de meias, cabelo despenteado, usando calça de pijama. Olhou de mim para o casal e de volta para mim. E o que está acontecendo?" perguntou, franzindo a testa. A menininha sorriu e acenou para ele. A esposa disse: "Desculpa, é um mau momento?" Não sabíamos. Jason se virou para mim. "Cara, por que tem gente andando pela casa?" Não respondi de imediato. Olhei ao redor da sala, a mesma em que passei incontáveis noites durante a faculdade, com o notebook no colo, tentando fazer os freelas renderem o suficiente para pagar mais um mês das contas deles. Então me virei para Jason e disse: "E não é sua casa, Jace." Nunca foi. A corretora interveio rapidamente, oferecendo ao casal uma olhada rápida no quintal enquanto eu resolvia a situação. Eles assentiram e saíram. O rosto de Jason ficou vermelho. "Tá, e o que isso quer dizer?" Levantei uma sobrancelha. "Exatamente o que parece. Esta casa está no meu nome. Legalmente. Eu pago a hipoteca. E decidi vendê-la." Ele piscou. Uma vez. Duas. Depois riu. Um riso curto e atordoado. "Você tá brincando?" "Não. Isso nem é o tipo, você não pode fazer isso, cara. Mamãe e papai moram aqui." "Correto. E tem morado aqui, sem pagar aluguel, enquanto me chamam de parasita e me dão cartões de aniversário com insultos dentro." A boca dele se abriu, mas nada saiu. Ele pareceu, de repente, muito, muito jovem. "Você realmente não sabia?" perguntei. Depois de todo esse tempo, Jason balançou a cabeça. "Eles sempre disseram que a casa era deles. Que deixavam você morar aqui às vezes, por pena." Fiquei olhando para ele. "Você achava que eu morava aqui por pena?" Ele coçou a nuca e desviou o olhar. "Quer dizer, você nunca trazia amigos. Nunca trazia garotas. Tava sempre trabalhando. Sempre estressado. Porque eu estava pagando tudo. Para que você ficasse no seu quarto jogando videogame." Ele engoliu seco. Como se a matemática finalmente estivesse fazendo sentido. E então ouvimos a porta da frente abrir. Mamãe. Ela entrou segurando um copo de café gelado pela metade, conversando no telefone. Ainda não tinha visto a corretora nem o casal no quintal. Só me viu ali com Jason na sala. "Oh, Evan. Você está finalmente consertando a pia?" "Por quê?" Então notou a expressão dele. "O que houve com vocês dois?" Não respondi. Ela se aproximou e estreitou os olhos. "O que está acontecendo?" Jason se virou para ela, voz baixa. "Mãe."
Você sabia que o Evan é o dono da casa? A pausa que se seguiu parecia o universo prendendo a respiração. O rosto da mamãe não se mexeu. Nem um milímetro. Então, lentamente, abaixou o copo e disse: Jason. Não seja ridículo. A gente deixou ele assinar os papéis porque o crédito dele era melhor. Isso não quer dizer que ele é o dono. Sorri. Ela ainda não entendeu. A escritura está no meu nome, falei. Calmamente. Eu dei a entrada. Eu pago a hipoteca. Esta casa não é de vocês. O rosto dela tremeu. Não de medo. Nem de tristeza. De raiva. Seu ingrato. Como você ousa tentar expulsar seus pais da própria casa? Ela sibilou. Eu não recuei. Mãe. Vocês me expulsaram primeiro. Têm me expulsado aos poucos, por anos. Quando riram do meu trabalho. Quando me chamaram de decepção na frente dos outros. Quando usaram meu dinheiro e disseram a todos que eu era um fracassado. Ela cruzou os braços. Então isso é vingança? Você está despejando sua família? No seu aniversário? Dei uma risada seca, curta. Não. Isso não é vingança. É encerramento. Então a corretora voltou com o casal, sorrindo educadamente. Nós simplesmente amamos a planta da casa, disse a esposa. E o quintal é perfeito. Acho que vamos fazer uma oferta. Jason olhou para a mamãe. Ela olhou para mim. E eu olhei para o futuro que eu deveria ter reivindicado anos atrás. Mamãe não disse mais nada. Não de imediato. Apenas me encarou como se eu fosse um estranho que tinha invadido a sala de estar dela. Jason estava atrás dela, agora em silêncio. O sorriso convencido de antes havia sumido. O casal conversava com a corretora sobre termos da oferta e cláusulas como se estivessem falando de cortinas e bancadas, não do colapso da família que ainda morava ali, tecnicamente. Saí para dar espaço a eles e esperei perto da caixa de correio, mãos nos bolsos, observando o vento balançar os matinhos no jardim da frente que eu costumava cortar. 1 minuto depois, a corretora veio até mim. Eles estão prontos para seguir adiante, disse ela. Amaram a casa. Oferta boa, acima do pedido. Podem dispensar a vistoria, se necessário. Assenti. Vamos em frente. Ela inclinou levemente a cabeça. Tem certeza de que está bem com tudo isso? Olhei para ela. Ela não estava sendo intrometida, só fazendo o seu trabalho, se certificando de que o vendedor não ia desistir por razões emocionais. Muita gente volta atrás quando tem família envolvida, mas eu não. Nunca estive tão certo de algo na vida, respondi. Quando voltei para dentro, mamãe tinha levado seu colapso para a cozinha, onde dava para ouvir o tilintar característico da taça de vinho sendo preenchida até a borda. Jason havia sumido, provavelmente se lamentando no quarto ou mandando mensagem para alguém pedindo validação. Papai ainda não tinha chegado, mas eu já conseguia imaginar a reação em algum discurso dramático sobre traição, talvez até fingisse um problema no coração para arrancar pena. Sempre foi bom em indignação performática. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que os compradores saíram. Sentei na beirada do sofá, absorvendo tudo. Cada quadro na parede que eu paguei para emoldurar, a TV que comprei depois que papai quebrou a antiga durante um de seus ataques de raiva, o abajur quebrado no canto por causa de uma briga que Jason começou no último dia de ação de graças. Tudo ali, em silêncio, como uma exposição de museu chamada Coisas que Evan pagou mas nunca pôde tocar. Era estranho. Não triste. Não nostálgico. Apenas estranho. Naquela noite, não voltei para meu apartamento. Fiquei no quarto de hóspedes lá em cima, aquele que mamãe uma vez chamou de parada de adulto frustrado, quando eu precisava me sentir gente grande. Deitei, encarei o teto e não dormi. Não por estresse. Por clareza. Acordei às 6 da manhã com o som do papai gritando lá embaixo. Você tá me dizendo que ele vai vender? Você deixou isso acontecer? Não me mexi. Deixei que fervessem. Quando finalmente desci, papai andava de um lado para o outro na cozinha, de camiseta regata, celular na mão, provavelmente tentando ligar para o banco, para a polícia, ou para algum primo distante que talvez fosse advogado. Mamãe estava sentada à mesa, agora pálida e em silêncio, como se toda a luta tivesse sido drenada dela. Estava mais velha do que na noite anterior. Você quer me explicar o que é isso? Rosnou papai, balançando uma cópia do anúncio da corretora que tinha sido enviado por e-mail após a visita. Acho que o anúncio fala por si, respondi calmamente. Ele se aproximou. Você não pode simplesmente. Pare, levantei a mão. Antes de dizer algo que não possa desfazer, saiba que tudo o que fiz está documentado. Tenho cada pagamento, cada transferência bancária, cada conta de luz, a escritura, o título, o seguro, os impostos.
Ele abriu a boca. E eu já falei com um advogado, acrescentei. E isso calou. Onde é que a gente vai morar, então? Perguntou mamãe, finalmente, com a voz pequena. Foi a primeira pergunta genuína que alguém me fez em anos. Uma que não parecia uma cobrança ou uma chantagem emocional. Não respondi de imediato. Apenas a encarei. Vocês tiveram 8 anos, disse, suavemente. 8 anos para resolver isso. 8 anos do meu salário, meu crédito, meu tempo. Vocês podiam ter economizado. Conseguido empregos estáveis. Me tratado como um ser humano. Ela desviou o olhar. Papai bateu a caneca na mesa. Você não é melhor que o resto, disparou. Virando as costas para a própria família. Não, respondi, ficando de pé. Estou, finalmente, me virando para mim mesmo. Jason desceu as escadas lentamente atrás dele, com o olhar incerto. Espera, você tá falando sério? Tipo, oi, de verdade? Sim. Mas eu moro aqui. Não por muito tempo. Ele piscou, como uma criança ouvindo que Papai Noel não existe. Eu não tenho para onde ir, cara. Dei de ombros. Nem eu sabia, quando dormia em sofás tentando manter as luzes acesas nesta casa. Mas eu dei um jeito. Caminhei até o balcão e peguei o envelope com a oferta preliminar dos compradores. 30 dias, eu disse. É o tempo que leva para fechar o processo. Depois disso, sugiro que encontrem o próprio caminho. Como eu fiz. E com isso, fui embora. Não para sempre, ainda. Mas por enquanto, era o suficiente. Eu tinha uma última jogada para fazer. E não era vender a casa. Era algo maior. A venda foi concluída exatamente 31 dias depois. Assinei a papelada final no escritório do advogado com um tipo de confiança silenciosa e inabalável que eu nunca tive antes. Pelo menos, não perto da minha família. A corretora deslizou o cheque pela mesa, e eu nem pisquei. Não era apenas um pagamento. Era a prova de que eu podia construir algo, possuir algo, terminar algo, sem ter o nome de ninguém grampeado em cima como uma faixa de participação. Não voltei à casa naquele dia. Não ajudei a empacotar. Não verifiquei se eles estavam bem. Eu já tinha dado quase uma década dessas coisas. E em troca, eles me deram sarcasmo, silêncio e dívida. Mas deixei uma coisa para trás. Uma pasta. Impressa, não digital. Eu sabia que papai não abriria um e-mail, a menos que estivesse marcado como urgente em vermelho. Dentro da pasta havia um documento intitulado Em Coisas que Vocês Disseram que Eu Nunca Fiz. Incluía uma planilha com cada centavo que paguei por eles. Declarações da hipoteca. Contas de supermercado. Prêmios de seguro-saúde. Faturas de cartão de crédito que quitei sem contar, só para manter as contas abertas. Cada Uber que pedi quando mamãe fez a cirurgia. Cada livro que comprei para Jason e que ele nunca abriu. Cada vez que cobri uma taxa de cheque especial para que a energia elétrica não fosse cortada. Até um print do cartão de aniversário que me deram, com o título Meu Obrigado. Deixei sobre o balcão da cozinha. Aquela foi a última vez que vi aquela casa. Ou eles. Dentro de uma semana após a venda, as ligações começaram de novo. Primeiro da mamãe, chorando. Depois de Jason, tentando negociar. Depois do papai, deixando recados com raiva sobre traição familiar e vergonha. Eu não atendi. Não respondi. Em vez disso, me mudei. Saí da cidade. Silenciosamente. Mudei de número. Abri uma nova conta no banco. Novo apartamento. Moderno. Silencioso. Cheio de luz. Pago à vista. Sem colegas de quarto. Sem colegas de quarto que eu tivesse que criar, pelo menos. Pela primeira vez na vida adulta, eu não tinha dívidas. Nenhuma conta secreta para cobrir. Nenhuma emergência que sempre exigia minha carteira, mas nunca minha paz. Eu nem percebia como meu peito estava leve até passar a segunda semana sem receber um único pedido. Comecei a fazer terapia. Terapia de verdade. Não do tipo em que você escreve num caderno que sua mãe depois lê, sem querer. Comecei a me alimentar melhor. Dormir melhor. Me inscrevi em uma aula de cerâmica, por impulso. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo entre turnos duplos e colapsos familiares. E então, um dia, 6 meses depois da venda, recebi uma carta. Sem remetente. Apenas um envelope amassado, redirecionado do meu antigo endereço de cobrança. Era do Jason. A carta começava assim. Ainda acho que você foi longe demais. Mas agora eu entendo.
Disse que estava morando em um apartamento compartilhado do outro lado da cidade. Trabalhando meio período. Cozinhando suas próprias refeições. Pagando aluguel. Pela primeira vez na vida. Disse que era horrível. Mas também disse que era a primeira vez que entendia o que eu devia ter vivido. Que ele não sabia. Que disseram a ele que eu gostava de cuidar das coisas. Que eu precisava me sentir útil. Terminou a carta dizendo: Não espero que você nos perdoe. Mas espero que um dia fale comigo de novo. Mesmo que seja só para me dizer que fui um idiota. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Ainda não estava pronto para responder. Ainda não. Mas talvez um dia. Mamãe e papai nunca escreveram. Acho que nunca vão. E tudo bem. Porque eu não estou mais com raiva. Não estou amargo. E estou livre. Eles costumavam me chamar de parasita da família. Mas eu era a tábua de salvação. E finalmente soltei a corda. Hoje, não ando mais pisando em ovos. Ando sobre pisos frios que eu mesmo escolhi. Num lugar onde ninguém me chama de decepção por não comprar mantimentos que nunca comi. Tenho paz. Tenho espaço. E no meu aniversário de 31 anos, comprei um cartão de verdade para mim. Estava escrito um parabéns. Você conseguiu sair. Assinei com meu próprio nome. E isso bastou.